Ônibus de evacuação em massa cruzam as rodovias americanas de um lado para o outro. 600 campos de concentração já foram criados nos Estados Unidos nos últimos anos. Já passam de 5 milhões de caixões comprados pelo governo e estocados em diversos estados americanos. Diversos trens, presídios de 3 andares, já foram construídos pelo governo americano e estão prontos para o uso. O que estariam preparando? Por que simularam a destruição do Cristo Redentor em um de seus filmes, que será lançado esse mês? Prepare-se, pois não se trata de um roteiro de Hollywood. Isso é real. Nós temos à nossa frente a oportunidade de construir para nós mesmos e para gerações futuras uma nova ordem mundial. Um mundo onde a lei da verdade, e não a lei da selva, governará as nações. Quando atingirmos nosso objetivo, e o atingiremos, teremos uma oportunidade única com essa nova ordem mundial. Uma ordem que uma poderosa organização de Nações Unidas poderá usar seu papel de guardadora da paz para levar a cabo os objetivos dos fundadores dos Estados Unidos. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Porque o governo dos Estados Unidos e a mídia controlada mentiria para nós sobre o que realmente aconteceu em 11 de setembro de 2001. Desde a criação do Fundo Nacional em 1913, várias guerras pequenas e grandes começaram. As 3 maiores foram as Primeiras e Segunda Guerras Mundiais e a Guerra do Vietnã. Primeira Guerra Mundial. Em 1914, guerras começaram centradas na Inglaterra e na Alemanha. O povo americano não queria nada com essa guerra. Por isso, o presidente na época, Woodrow Wilson, declarou neutralidade. No entanto, por baixo dos panos, ele e sua administração na época buscavam uma desculpa qualquer para tomar parte na guerra. Observações feitas pelo secretário de Estado William Jennings dizia que os maiores bancários estavam muito interessados na Guerra Mundial pela oportunidade que oferecia de obter enormes lucros. É importante entender que a coisa mais lucrativa que pode acontecer para banqueiros internacionais é a guerra, já que força os países a tomar ainda mais empréstimo do Fundo Nacional com juros. O assessor principal e mentor Woodrow Wilson, o coronel Edward House, um homem com íntimas ligações aos banqueiros internacionais que queriam entrar na guerra. Em um documento contendo conversa entre ele e o principal assessor de Wilson, Sir Edward Grey, secretário de Exterior na Inglaterra, sobre como envolver os Estados Unidos na guerra, Grey disse: o que os americanos pensarão se alemães afundassem um transatlântico contendo passageiros americanos? House responde: eu acho que uma onda de indignação varreria os Estados Unidos, e isso por si só já seria o suficiente para levar-nos à guerra. Então, em 7 de maio de 1915, seguindo as sugestões do Sr. Edward Grey, um navio chamado Lusitânia foi levado ao território marítimo alemão, onde eram mantidos navios militares alemães. Submarinos alemães lançaram torpedos no Lusitânia. A explosão da munição matou 1.200 pessoas. Para entender melhor a natureza dessa armação, a embaixada alemã pôs avisos no New York Times que alertavam a população para não embarcar no Lusitânia por haver risco de ataque, já que seu destino era a Inglaterra, passando pela zona de guerra. Em resposta, como era antecipado, o fundamento do Lusitânia causou uma onda de ódio na população americana, e os Estados Unidos entraram na guerra logo após. A Primeira Guerra Mundial levou consigo 323 mil vidas americanas. J.D. Rockefeller, Illuminati, lucrou 200 milhões de dólares, grande parte dos quais foi tomado com altas taxas de juros emprestados do Fundo Nacional. Esses juros aumentavam ainda mais o lucro dos banqueiros.
Segunda Guerra Mundial. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a frota americana em Pearl Harbor, e isso causou a entrada dos Estados Unidos da América naquela guerra. O presidente Franklin Roosevelt declarou que o ataque foi um dia que será lembrado para sempre como infame. Um dia infame de fato, mas não por causa do ataque surpresa a Pearl Harbor. Não apenas havia conhecimento prévio do ataque a Pearl Harbor, como também foi intencionalmente provocado. Roosevelt, que era Illuminati, e sua família composta de banqueiros de Nova York desde o século XVIII, era muito generoso aos interesses dos banqueiros internacionais, e o interesse era entrar na guerra. Como vimos, nada é mais lucrativo do que as guerras internacionais. Retirada do diário oficial do secretário de guerra de Roosevelt, chamado Jim Sumner, datado de 25 de novembro de 1941, uma conversa entre Roosevelt. A pergunta é como deveria manipular o Japão a disparar o primeiro tiro. Nos meses que se seguiram ao ataque de Pearl Harbor, Roosevelt havia feito tudo o que podia em seu poder para enfurecer os japoneses e levá-los a uma postura agressiva. Ele suspendeu todas as importações de petróleo americano, congelou todos os ativos circulantes japoneses nos Estados Unidos, fez empréstimos públicos aos chineses e forneceu ajuda militar aos britânicos, ambos inimigos dos japoneses na guerra. Exatamente 3 dias antes do ataque, a inteligência australiana informou Roosevelt de que havia uma operação militar japonesa em direção a Pearl Harbor. Roosevelt simplesmente ignorou. Então, como já era esperado, o Japão atacou Pearl Harbor, matando 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, 83% da população americana não queria nada com a guerra. Após Pearl Harbor, 1 milhão de cidadãos se ofereceram como soldados. Os esforços bélicos da Alemanha nazista foram amplamente apoiados por 2 organizações. A IG Farben produziu 84% dos explosivos alemães e também o Zyklon B, usado nos campos de concentração para matar milhões de pessoas. Um dos parceiros secretos de IG Farben era a empresa de petróleo de J.G. Rockefeller, Illuminati, e a empresa Standard Oil. O bombardeamento drástico de Londres pela Alemanha nazista, por exemplo, só foi possível com uma venda de 20 milhões de combustível pela Standard Oil, empresa de Rockefeller, para a IG Farben. Vale a pena lembrar também outra organização traidora, a Union Bank Corporation. Ela não apenas financiou vários aspectos da ascensão de Hitler ao poder, ela era também lavanderia para dinheiro nazista, que foi exposta eventualmente por guardar bilhões de dólares nazistas em seus cofres. A Union Bank Corporation foi eventualmente confiscada por violação do ato de comercialização com o inimigo. Adivinhe quem era o diretor e vice-presidente da empresa? Prescott Bush, avô de W.B. Bush e pai de George Bush. Tenha em mente, além disso, considerar a moral e a posição política que desempenha a família Bush nos Estados Unidos. Vietnã. A declaração oficial da guerra contra o Vietnã, feita pelos Estados Unidos, veio a partir de um suposto incidente envolvendo o ataque de 2 destroyers americanos por barcos PT norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. Apenas isso foi o pretexto cataclísmico para a mobilização de gigantescas tropas de um enorme aparato de guerra. Um problema, no entanto: o ataque dos destroyers americanos por barcos PT vietnamitas jamais ocorreu. Foi um evento totalmente encenado para servir de desculpa para aquela guerra. O ex-secretário de Defesa Robert McNamara declarou anos depois que o incidente de Tonkin foi um erro, enquanto vários outros membros internos se pronunciavam revelando que foi tudo uma farsa. Declarada a guerra, voltemos aos negócios. O presidente Lyndon Johnson suspendeu as restrições comerciais ao bloco soviético. Por consequência, a empresa financeira de Rockefeller financiou fábricas da União Soviética, usadas para a fabricação do equipamento fornecido aos vietnamitas. No entanto, o financiamento de ambos os lados deste conflito é apenas um lado da moeda. Em 1985, as regras de ação na Guerra do Vietnã foram classificadas como segredo. Declarava o que era e que não era permitido fazer às tropas americanas. Incluía absurdos como o sistema antiaéreo de mísseis vietnamita não poderia ser bombardeado até
até que esteja em total operação. Alvos estratégicos críticos só poderiam ser atacados com a devida autorização feita por militares da alta patente. Fora a imposição dessas absurdas limitações, os vietnamitas foram informados sobre essas restrições e, portanto, poderiam basear estratégias inteiras nas limitações das tropas americanas. Foi por isso que a guerra durou tanto tempo. E a conclusão é essa: os Estados Unidos nunca quis ganhar a guerra do Vietnã, apenas mantê-la viva. Essa guerra, por lucros, resultou na morte de 58 mil americanos e 3 milhões de vietnamitas. Então, onde estamos agora? 11 de setembro de 2001 foi o gatilho para pôr em prática rapidamente os planos da elite. Foi um pretexto encenado para a guerra, assim como foi feito com o afundamento do Lusitana, Pearl Harbor e a mentira do Golfo de Tonkin. Na verdade, se 11 de setembro o World Trade Center não tivesse sido planejado, seria uma exceção à regra. Foi usado para se dar início a 2 guerras não provocadas e ilegais contra o Iraque e o Afeganistão. No entanto, 11 de setembro foi um pretexto para uma outra guerra, a guerra contra o cidadão americano. São todos, na verdade, um plano totalmente forjado para destruir as liberdades civis do cidadão americano e limitar a sua habilidade de contra-ataque. Se você contar uma mentira absurda e ficar repetindo-a, as pessoas eventualmente acreditarão. Isso foi dito por Joseph Goebbels. September 11th, 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 September 11th. September 11th. September 11th. September the 11th. September the 11th. Evil. Killers. Taliban. Al-Qaeda. Osama bin Laden. War and danger. Weapons of mass destruction. Terror. 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 Terrorism. 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 Global terrorism. Global terrorism. World terrorism. Global terrorism. Global terrorism. Global terrorism. Global terrorism, the terrorists, 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 the evil terrorists. Terrorismo. As palavras são repetidas de forma hipnótica. Terrorismo, terroristas, ameaça terrorista. E é claro, achamos que tem uma conexão com a Al-Qaeda, mas é a tão chamada guerra ao terrorismo que é esfregada em nossos rostos a toda hora como foco inescapável da nossa existência. One day our grandchildren will look back on this time and ask, how was the war on terror won? The entire US ruling class, ruling elite, comes to see terrorism as the preferred means, indeed the only means, to provide social cohesion, to provide an enemy image for the society to keep it together. According to neocon theory from Carl Schmitt, you have to have an enemy image in order to have a society. A very dangerous thing, because now it means that the entire social order, the political parties, intellectual life, politics in general, all based on a monstrous myth. Monstrous myth. So there was no network? No. No. Probably not. We invented it. Invention's too strong a term. I think we projected it. We projected our own worst fears, and that what we see is a fantasy that's being created. Al-Qaeda is a global network with global reach. To target a deadly web of terror. The idea, which is critical to the FBI's prosecution, that Bin Laden ran a coherent organisation with operatives and cells all around the world, of which you could be a member, is a myth. There is no Al-Qaeda organisation. There is no international network with a leader, with cadres who will unquestioningly obey orders, with tentacles that stretch out to sleeper cells in America, in Africa, in Europe. That idea of a coherent, structured terrorist network with an organised capability simply does not exist. A guerra contra o terrorismo é, na verdade, uma guerra contra o cidadão americano e sua liberdade. Mascara de forma eficiente a rápida erosão da liberdade e da privacidade. Erosão essa que é essencial para o sucesso da nova ordem mundial.
Então nos oferece o Big Brother, dizendo que isso é necessário para nos proteger de terroristas. Na verdade, está sendo estabelecida para nos controlar, ao passo que nos encaminhamos para uma tirania. Há várias técnicas chaves de manipulação mental, que são ferramentas de propaganda muito poderosas. E a mais poderosa, que é usada em nós o tempo todo, é algo que chamamos de problema, reação, solução. Não é brincadeira. É uma técnica de manipulação mental que evita não só a oposição, a meta dos manipuladores, mas também manipula as pessoas a exigirem dos manipuladores que façam o que elas planejavam fazer de qualquer jeito. Uma vez que você vir essas técnicas e como funciona, você irá ver os noticiários da TV e ler os jornais com uma perspectiva totalmente diferente. Você começa criando em segredo um problema no mundo e garantindo que alguém leve a culpa na área pública, na mente da população. Poderia ser a desvalorização de uma moeda, a queda de um governo, e no caso mais extremo poderia ser uma guerra, porque as duas grandes guerras do século XX foram financiadas ambos os lados pelas mesmas pessoas. E é possível provar. As mesmas pessoas que fundaram os aliados na Segunda Grande Guerra, que financiaram a União Soviética e que também financiaram Hitler. Por que eles fariam algo assim? Porque alguém financiaria ambos os lados de uma guerra. Quem se beneficia com uma guerra? Bem, gera enormes lucros, já que você está emprestando dinheiro a ambos os lados e o suprindo com armamentos. Mas a razão fundamental para uma guerra é mudar a natureza de uma sociedade pós-guerra. É o que vimos nas duas grandes guerras, que foram enormes exemplos de problema, reação, solução. Funciona assim. Os problemas são criados secretamente. Você então usa a mídia, o que não é difícil, para manipular a opinião pública em relação ao seu problema criado, até o ponto que a população diga: algo precisa ser feito. Isso não pode continuar. O que é sempre seguido de: eu entrego o meu poder. E o governo tem que fazer algo a respeito. E nesse momento, aqueles que criaram o problema e acham o culpado manipulando a reação pública, e então abertamente em todas as esferas públicas, nos jornais e na televisão, oferecem as soluções para os problemas que eles criaram. Dessa maneira, eles conseguem que a população exija deles o que eles queriam fazer desde o começo. Por exemplo, se você está no comando e quer pôr mais câmeras nas ruas, se você quer mais câmeras nas ruas, mais polícia armada, mais leis autoritárias, mais dissoluções de liberdade, e você quer que a população exija que você o faça, espalhe o medo de crime na população, cause colapso na sociedade para que haja mais crime, ou enfatize o crime para que seja pior em algumas áreas, assuste as pessoas, e a primeira coisa que fazem quando estão assustadas é procurar alguém para protegê-los do que eles têm medo. Então, faça com que as pessoas tenham medo de assalto. Faça com que tenham medo de sair nas ruas. E eles vão exigir que você lhes retire a liberdade. Exigir mais câmeras nas ruas, ou mais leis autoritárias. Sim, há uma guerra à liberdade. E nos é dito que toda hora que temos que apoiar o presidente americano. E temos que apoiar a guerra do Iraque. Temos que apoiar essa guerra contra o terrorismo. Temos que apoiar todas essas leis que estão surgindo. Porque, é claro, elas foram feitas para nos ajudar. No entanto, quando você examina coisas como o ato patriota, isso permite ao FBI, para a manutenção da lei, utilizar o que eles chamam de surrupiar e dar uma olhada. Eles podem entrar na sua casa quando você não estiver presente e vasculhar todas as suas coisas sem você nunca ficar sabendo. Com isso, protege os seus direitos?
Isso é apenas um exemplo. Nós pensamos que somos livres. Nos feriados patriotas, nós sacamos nossas bandeiras e as balançamos. Cantamos canções patriotas como Eu Tenho Orgulho de Ser Americano, Eu Me Considero Livre. Temos um programa governamental chamado de Eclon, em que eles escutam a toda a chamada telefônica, todo o e-mail, registram todos os fatos. Tudo isso é feito por computadores. Todas essas mensagens são mantidas indefinitivamente em disco. O que o povo americano precisa entender é que a enorme quantidade de dinheiro que está se gastando com a segurança não é para proteger os Estados Unidos, mas para ser usado para controlar a população americana, ao passo que nos encaminhamos para uma ditadura fascista. Atualmente nos Estados Unidos, sem o conhecimento da maioria da população controlada, sua casa pode ser vasculhada sem mandato e sem aviso prévio. Você pode ser preso sem acusação alguma revelada a você. Pode ser detido sem acesso a um advogado e legalmente torturado. Tudo sob a suspeita de que você talvez seja um terrorista. Se você quer um retrato do que está acontecendo neste país, percebemos como a história se repete. Em fevereiro de 1933, Hitler encenou um falso ataque à Alemanha, incendiou o prédio do seu próprio parlamento e pôs a culpa em terroristas comunistas. Nas semanas subsequentes, ele aprovou o ato de permissão. Esse ato erradicou totalmente a Constituição alemã, destruindo a liberdade do povo. Ele então conduziu uma série de guerras todas calculadas, todas justificadas perante o povo alemão como necessárias para a manutenção da segurança interna. O mal existe de tal forma que ameaça todo homem, mulher e criança desta grande nação. Precisamos tomar procedimentos para assegurar nossa pátria. Assina George W. Bush. Palavra por palavra, o discurso de Adolf Hitler quando anunciou a Gestapo. Saiba agora o que está acontecendo nos Estados Unidos e que a imprensa mundial, inclusive a brasileira, omite. Primeiro, com a farsa do ataque terrorista de 11 de setembro, utilizando o método de 3, estão obrigando o Congresso e os parlamentares a votar leis contra a nação e que aumentam o poder do presidente americano. Aqui uma das denúncias dos próprios parlamentares de que são obrigados a votar a favor sob ameaças. A única forma de aprovar essa lei é criando e sustentando uma atmosfera de medo. Essa atmosfera não é justificável. A muito de vocês foi dito em conversas privadas que se votássemos contra essa lei, que na próxima segunda o céu cairia, a bolsa cairia de 2 a 3 mil pontos no primeiro dia e outros quantos mil no segundo dia. Inclusive a alguns membros daqui foi dito que haveria lei marcial na América se votássemos contra. É o que eu chamo de coação pelo medo, injustificada. Nos deram 2 semanas para aprovar essa lei. Essa denúncia foi feita antes da crise econômica e por causa dela foi que a elite global, os Illuminatis, provocaram a crise com a queda da bolsa. Segundo, entre as leis aprovadas, o ato patriota é o mesmo que o AI, o ato institucional que os brasileiros tão bem conhecem da época da ditadura. Ele dá ao presidente diversos poderes, inclusive de aplicar a lei marcial. Terceiro, implementaram o Big Brother, o Ecron, o Mondex e diversos outros programas governamentais. Quarto, criaram um sistema de defesa interna que protege os Estados Unidos dos próprios cidadãos. Quinto, com o sistema de defesa interna criaram a terrível FEMA. Sexto, a FEMA já construiu até agora 700 campos de concentração em diversos estados americanos. Sétimo, a FEMA comprou 500 caixões no ano passado. Comenta-se que esse ano já passam de 5 milhões de caixões armazenados em diversos estados americanos. Cada caixão cabem 4 adultos ou diversas crianças. 8. Recentemente descobriu-se que estão guardando escondidos no deserto próximo à reserva indígena centenas de aviões que estão prontos para decolar. Não se sabe para onde. 9. Estão sendo vistos trens cegonhas da FEMA gigantescos com 3 andares e capacidade para transportar diversos automóveis de uma só vez. Ninguém sabe para quê. 10º. Também comenta-se de trens camburões de 3 andares, equipados com celas para transporte de prisioneiros mais agressivos. 11º.
Afirma-se nos Estados Unidos que existem 109 mil contêineres armazenados em diversos lugares e que estão repletos de guilhotinas e algemas. Não conseguimos imagens ainda e não sabemos se alguém conseguiu filmar. 12º, já se fala também que chineses e outros imigrantes estrangeiros estão deixando o país às pressas. 13º, estão sendo construídos neste exato momento em ritmo acelerado centenas de cemitérios coletivos, cobrindo quilômetros de comprimentos em diversos estados americanos. As catacumbas de concreto se estendem por quilômetros em diversos estados americanos. 14º, diversas pontes estão sendo modificadas para serem vigiadas pelo exército, para que não se atravessem. 15º, ônibus de evacuação maciça cruzam as estradas de um lado para outro. Ninguém sabe para que servirão. 16º, no céu aviões despejam a todo instante um elemento químico que ninguém sabe o que é. 17º, o pior, os aviões deste tipo também estão sendo vistos aqui mesmo, no Brasil, no Rio de Janeiro e sobre as nossas cabeças. 18º, um novo filme de Hollywood que está sendo lançado mostra o Cristo Redentor sendo destruído. Teria algum significado? As coisas estão acontecendo num ritmo tão acelerado que desde quando gravamos essas reportagens até este momento que você está assistindo, certamente muitas coisas terríveis podem estar acontecendo. Um policial americano fardado reuniu diversas pessoas em um local público e fez diversas denúncias, inclusive explicando como serão classificadas as pessoas marcadas e levadas para os campos de concentração. Existe uma razão para eu estar aqui hoje. Primeiro, que eu sou crente em Deus. Escolhi ser policial para proteger você. E neste momento histórico de nossa nação, temos um grande motivo para pedir as bênçãos de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos uma publicação policial e quero compartilhar algo aqui com você. Há algum tempo atrás, J. Edgar Hoover, da alta patente do FBI. E isso foi o que ele revelou há exatos 4 anos atrás. Eu deparei face a face com uma conspiração tão monstruosa que tive dificuldade de crer em sua existência. E está se comprovando nesses dias que esta conspiração é tão monstruosa, tão demoníaca, que cada um que toma conhecimento dela pensa que está ficando louco. J. Hoover disse que é um plano tão monstruoso que é impossível para a maioria acreditar em sua existência. E é esse um problema que temos para mostrar às pessoas, que essa conspiração é real. Sou grato a Deus que ao redor estão todas as evidências necessárias para provar. E não há como negar as provas de que o World Trade Center foi um trabalho interno. There are red and blue lists out there. Have you already heard about the red and blue list, okay? Deixe-me falar sobre o teor do vermelho, azul, amarelo, ok? E daí em diante o policial fala sobre o procedimento que a FEMA vai tomar em relação às pessoas e as cores para marcar identificando o grau de perigo que elas oferecem ao governo e também as atitudes que o governo tomará com cada uma delas, inclusive levando aos campos da FEMA para a morte instantânea. Aqui estão os caixões pagos com o dinheiro do seu imposto. E existem milhares deles esperando por você em todo o país afora. Cada caixão pode comportar 3 ou 4 pessoas. E é onde muitos vão parar depois que for decretada a lei marcial nos Estados Unidos. Obama e Bush são importantes Illuminati. E há um plano master do qual eles são marionetes. A nova ordem mundial, e a meta deles é aniquilar com 80% da população mundial. Então assim poderão controlar o restante facilmente, e vão começar pela América. E eles já construíram enormes fornos industriais que estão nos campos da FEMA. Esses fornos serão utilizados para incinerar os corpos dos mortos. E mesmo incinerando dia e noite não será o suficiente.
e poderão matar milhares de pessoas de uma só vez por inalação de gás. Então temos esses caixões de plásticos para armazenar os corpos. E se você pergunta por que tudo isso vai acontecer com os americanos, a resposta é porque você rejeitou a Deus e seus preceitos. Quem não crê em Deus, pelo menos crê na informação dos caixões. A nossa nação proclama uma fé da qual não segue. E eu tenho uma crucial informação que é importante para você, americano, agora. Em 20 de março, o Congresso que te representa fez uma sessão especial a portas fechadas. Ao longo de 176 anos, apenas 4 reuniões como essas foram feitas, fechadas ao público no Congresso. Os parlamentares não discutiram só novas proposições, porque não há razão para uma reunião assim de portas fechadas. Eles também discutiram outras questões. Primeiro, o iminente colapso da economia americana que está para acontecer em setembro de 2008. 2. O iminente colapso das finanças federais do governo está marcado para fevereiro de 2009. Terceiro, possibilidade de guerra civil interna como resultado da recessão. Quarto, acontecimentos generalizados, como revolta da população se mobilizando contra o governo. Quinto, detenção desses rebeldes dentro dos campos de concentração da FEMA. Eles estão construídos em todo o território americano. Sexto, possibilidade de retaliação contra membros do Congresso Nacional devido à recessão. Sétimo, a localização de lugares de segurança reservados para os congressistas e também para seus familiares, para serem preservados em caso de uma represália maciça. Oitavo, a necessidade de fusão com o Canadá por seus recursos naturais e também com o México, devido à sua mão de obra barata. Nono, a criação de uma nova moeda, o Amero, para circular nas 3 nações como proposta de solução para a crise econômica. E como prova disso, nos últimos 4 meses, o preço da gasolina subiu 500%. E isso é só o começo. O preço da cesta básica subiu 300%. As economias de milhões simplesmente evaporaram da noite para o dia, devido à avaliação da moeda pelos analistas financeiros. E as prisões começarão pelas grandes cidades e então se alastrarão para o interior. Tomarão lugar duras leis repressivas que vai requisitar policiais e forças militares através de todo o país para sufocar grupos rebeldes que possam surgir. Se você é americano e está ouvindo essas palavras, você deve entender que isso está acontecendo neste exato momento. E não é nenhuma teoria de conspiração, é fato, e estamos no limiar desses acontecimentos. Deixe-me explicar sobre as listas vermelha, azul e amarela. A lista vermelha, formada pelos inimigos do Estado, são líderes de grupos patrióticos que falem a verdade em talking shows, em palestras, com líderes comunitários e também donos de blogs que falam a respeito do governo. Essas pessoas e seus familiares serão levados no meio da noite em helicópteros para os campos de concentração FEMA e poderão ser mortos imediatamente. Isso poderá ocorrer mais ou menos 2 semanas após a aplicação da lei marcial. Isso ocorrerá, é claro, depois da queda na economia. A lista azul ainda são considerados inimigos do Estado, mas seguidores dos da listas vermelhas. Essas pessoas ficarão para depois da aplicação da lei marcial. Serão levados aos FEMAs e lá serão mortos. Suponho que as pessoas que estão assistindo esse vídeo estejam nessa lista. Lista amarela. As ovelhinhas. Estas são as pessoas que não sabem nada da verdade por trás do governo. E não sabem nada sobre a nova ordem mundial e também não querem saber. Não são consideradas ameaças nenhuma e serão instruídas como deverão se comportar. São aqueles que fazem tudo que os outros dizem. Infelizmente, essas são a maioria e como serão muitas, será difícil de controlar efetivamente. Então, muitas serão mortas ou privadas de nutrição. Essas da lista amarela que sobreviverem serão as que serão etiquetadas com microchip 666 e serão liberadas como ovelhinhas para serem controladas. Acordem, seremos azul, amarelo ou vermelho. Estamos todos incluídos. Já mostramos em nossos DVDs que a Globo foi criada pela elite global, os Illuminati, através da Time Life. Agora preste atenção. Assim como os Illuminatis criaram no seu último grande império, Inglaterra e Estados Unidos, o pé de ferro e barro, todos os símbolos, brasões, bandeiras, monumentos históricos, todos eles inspirados em suas crenças ocultistas, assim também colocaram seu símbolo satânico do hexagrama na bandeira de Israel, quando em 1948 criaram aquele país.
E não seria diferente com a sua criação brasileira latino-americana, a Rede Podre de Televisão. Seu símbolo atual é o olho de Horus, o olho que tudo vê, e que está diretamente relacionado com os Illuminates através do seu maior símbolo, a pirâmide com olho, e também através do Big Brother, que eu te aconselho que procure no Google sobre o livro 1984 de George Wells, para você saber o que é realmente o Big Brother, um reality show que está sendo exibido em todos os países do mundo onde os Illuminates comandam. Voltando à Globo, esse não era o símbolo original que os Illuminates colocaram quando a emissora foi inaugurada. O símbolo original era a suástica satânica, também conhecida como Cruz Gamada dos Illuminates, aquela mesmo que os Estados Unidos usou no uniforme dos seus soldados na Primeira Guerra Mundial e que se tornou muito mais famosa quando Hitler a usou na Segunda Guerra. Hitler, você sabe, era Illuminati e usou a suástica para identificação própria dele. O hexagrama Hitler usou para identificar os judeus que seriam massacrados. Esse hexagrama foi imposto a Israel em sua bandeira pelos Illuminates como condição pela restituição do seu país, logo após a Segunda Guerra. Por isso, Israel a usa até hoje, e por isso também Israel é aliado dos Illuminates e dos Estados Unidos, Inglaterra. Mas voltemos à Globo. Essa emissora Illuminati usou a suástica satânica disfarçada. E em sua primeira vinheta, ela inseriu de maneira subliminar também outros dois símbolos satânicos, o pentagrama e o pentágono. É bom que você assista outros DVDs nossos para que você saiba exatamente o que é subliminar. Esse símbolo ficou no ar desde a sua inauguração por 5 anos. Quando começou o militarismo, que ela mesma ajudou a criar e manter, a Globo percebeu que poderia ser associado ao comunismo. E foram modificando, até chegar ao olho que tudo vê, o olho de Horus, o Big Brother. Remain exactly where you are. Make no move until you are ordered. They can see us. Now we can see you. Clasp your hands behind your heads. Stand out in the middle of the room. Stand back to back. Do not touch one another. Surrounded. The house is surrounded. We may as well say goodbye. You may as well say goodbye. While we're on the subject, here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head. Aqueles apresentadores de programa jornalístico da televisão, principalmente da Globo, que é a mais poderosa, entre aspas, porque para mim poderoso é o Senhor Deus. Mas ela tem o poder dos Illuminates, é um poder menor, mas tem. Então o que acontece? Aqueles repórteres que estão ali, gente, aqueles apresentadores, eles são como robôs. Aquelas notícias que eles dão, vem um papelzinho na frente escrito se é para dar com tom de alegria ou com tom de tristeza. Tá entendendo? Aquilo é para poder impregnar em você o conceito, para fazer você pensar da forma que eles querem, para formar opinião em você. Então, quando o apresentador está fazendo o programa, está apresentando as notícias, alguém ali, um contra-regra, pega um papel e mostra. Ó, é com tom de alegria, é com tom de tristeza. Ó, tem que falar isso aqui mais sério. Ó, isso aqui é para o povo rejeitar. Então tu faz uma cara feia. E algumas vezes eles erram, sabia? De vez em quando eles erram.
e dão notícias de um jeito com outra conotação. É até engraçado. Tem uma grande jornalista, ela apresenta a notícia de que morreu alguém que é conhecido da população, e ali o papel é trocado e ela faz essa apresentação com ar de graça. Olha aí. O jogador Clebson do Vasco morreu ontem à noite em um acidente de carro no interior da Bahia. Você sabe muito bem que os Illuminati, os senhores do mundo, a elite global que governa o planeta, eles existem desde a Babilônia e vieram constituindo reinos, né? Vieram passando pela própria Babilônia, Grécia, depois Egito, depois Roma e por último a Grã-Bretanha e Estados Unidos. Pois bem, claro, sendo a última conquista deles, Estados Unidos e Inglaterra, é lógico que devem um ter aparência física com o outro, não é verdade? Agora, é de se admirar o quanto são parecidos. O pessoal da Inglaterra, os líderes, né, do governo inglês, com os líderes do governo americano. Ao longo da nossa existência, através da escola e também através da televisão, dos livros, dos jornais, nós sabemos que houveram duas grandes guerras. E muitas das vezes nós nos perguntamos, por que existem as guerras? Como as guerras começam? Qual realmente o objetivo de uma guerra? E muitas das vezes não temos essa resposta. Você vai assistir agora um documentário breve, bem sintético, sobre a Segunda Guerra Mundial. Por que ela existiu? Como ela começou? Quem provocou? World War I, for instance, there was absolutely no reason to have World War I, except that it was an ideal opportunity for the banking cartel to make a pile of money by funding both sides of that particular war. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Archduque Franz Ferdinand, foi assassinado quando andava em uma carreata. Os Mãos Negras, Black Hand, uma sociedade secreta que tinha conexões com a inteligência francesa e britânica, assumiu o crédito do atentado. A Primeira Guerra Mundial começou. Companhias de armamento financiadas pelos bancos controlados pelos Rothschild na Alemanha, França, Inglaterra e Áustria também recebiam de todas as frentes de batalha. Pelo menos 20 milhões foram mortos na guerra. Foi um conflito tão terrível que as pessoas juraram nunca mais lutar. Eles a chamaram de guerra para acabar com todas as guerras. The question is, why did they want war? Well, first of all, is money and power. But secondly, they wanted to create the League of Nations. They had this in their plans all along, and as a consequence, once the war was over or about to be over, they began to formulate this idea of a League of Nations, so this would never ever happen again. Centenas de anos de prática fizeram a Inglaterra experts em esconder seu império atrás de governos e conselhos manipulados. Em nome de evitar todos os futuros conflitos, eles propuseram que aqueles países deveriam se juntar à Liga das Nações. Sua intenção real com a Liga era servir como base para um governo mundial. O presidente Woodrow Wilson, que tinha encabeçado o estabelecimento do sistema privado da Reserva Federal nos Estados Unidos em 1913, defendeu fortemente o estabelecimento das Ligas das Nações. Woodrow Wilson was a very naive president. He was basically a college professor that was grafted into this whole system.
A Liga se reuniu em Paris em 1919, mas muitas nações reconheceram-na como uma ameaça à sua soberania e se recusaram à adesão. Frustrada pelo bloqueio do Congresso americano, a Liga das Nações, a inteligência britânica, com a ajuda da família Rockefeller, criaram o Conselho de Relações Exteriores na cidade de Nova York em 1921. O Conselho recrutou os melhores e mais brilhantes americanos para auxiliar no crescimento do Império Anglo-Americano. A emissão decreta do CRE abolir todas as nações-estados, em favor de um poderoso governo mundial administrado por uma pequena elite. Assista tudo sobre a atuação dos Rockefeller e Rothschild na Primeira e na Segunda Guerra, no Vietnã, no Camboja, no Golfo, Iraque e inúmeras outras guerras, emprestando dinheiro para os dois lados. Saiba como provocaram a Segunda Grande Guerra, também porque financiaram a farsa do homem na Lua. Saiba como controlam as bolsas de valores e emissão de dinheiro no mundo e veja por que as emissoras de TV têm que ficar anunciando alta e queda do dólar em suas programações, mesmo sabendo que não dá audiência. Assista nossos outros DVDs. I'm Bickle, and I'm going to introduce you to what we call the killing fields. Here's one of FEMA's projects. Os caixões da FEMA, que até alguns meses atrás estavam guardados ocultos das vistas dos curiosos, hoje já se estendem na beira das rodovias dos Estados Unidos. E populares costumam passar pelo local, parar o carro e fazer uma gravação como se fossem repórteres. Os caixões da FEMA hoje já estão bem populares em meio aos americanos. E não só esses caixões da FEMA estão populares, como também a própria questão em si. Hoje a população americana procura, através da sátira, divulgar as coisas terríveis que estão acontecendo. Aqui o olho que tudo vê Illuminati arregalado de medo e o cidadão se sentindo preso à bandeira americana. Aqui a pirâmide Illuminati constituída não mais da massa popular, mas sim de cadáveres. E aqui o tio Sam dizendo para todo mundo se calar quanto ao 911, o World Trade Center. Nessa sátira, o avião representa o ato patriota. Essa aqui é bem interessante. Mostra o World Trade Center como a coruja da Bohemian Grove, onde os presidentes sacrificam crianças a Moloch. Ela faz alusão ao mega sacrifício do World Trade Center. E aqui o fato em si. Ex-presidentes americanos sacrificando criança na cremação de Cary, oferta de primogênito a Moloch, realizado no Bohemian Grove. Atrás, iluminado pelo fogo, a grande coruja de pedra. Aqui a árvore de Natal americana, com o símbolo da suástica. Aqui uma das inúmeras vezes em que o ex-presidente apresenta o dedo do meio para as pessoas. Esse aqui representa exatamente os Illuminati bombardeando o dinheiro americano. Essa representa a queda na economia americana. Essa imagem representa a atualidade. Observe acima os rastros químicos e embaixo a criança chorando com o pai sendo levado pela polícia em uma lei marcial. Essa aí representa o momento atual nos Estados Unidos. Um monstro gigante correndo atrás de todo mundo, o pessoal amarrado e com os olhos vendados. E aqui no Brasil hoje não é bem diferente a história não, hein? O tio Sam mais uma vez assustado com os insetos Illuminati. Desvalorização do dinheiro americano, virou lixo. Essa representa guerra, recessão, fome, tudo que não presta. E a pirâmide Illuminati está lá, intacta. A águia americana debaixo de rastros químicos. Esses rastros químicos você pode observar em cima da sua cabeça sempre às 6 da manhã e às 6 da tarde. Mais uma alusão aos rastros químicos que estão comuns no mundo todo. A bandeira americana com as listras sendo formadas pelos rastros químicos, que é hoje uma realidade terrível em todo o planeta. Aí uma estação de tratamento d'água com o símbolo da morte na água e os rastros químicos sobre o céu. Mais uma vez a alusão à água envenenada. Não sei se hoje ainda tem flúor na água de lá. E a jovenzinha está bastante assustada porque os transgênicos já morderam ela todinha. O apicultor agora vai pegar a abelha, mas a abelha é maior do que a flor, é maior do que ele. Então ele não tem como colocar aquela abelha grande na caixinha pequena. Os alimentos transgênicos são tão terríveis que o ratinho comeu um pedacinho de milho e morreu. Aí está, Frankenstein e os Frankensteinzinhos. Essa mostra a população que está engordando cada vez mais nos Estados Unidos. Temos um DVD específico sobre isso, procure. Se já não bastasse a obesidade do rapaz causada pelo monte de porcarias que anda comendo, sendo vigiado por trás pelo Big Brother,
ainda por cima os rastros químicos o deixa como um zumbi. A Diet Cola agora é Die Cola, ou seja, morra cola. Essa imagem faz alusão às doenças criadas em laboratório. Acima está a famigerada gripe suína. Essa diz respeito à vacina, que todos deverão tomar muito em breve. Essa é uma sátira à quantidade de vacinas que um bebê toma quando nasce. Seriam todas necessárias? Nessa imagem, um dos maiores satanistas da atualidade, o ator e político, dizendo que está tudo bem, enquanto as crianças estão aí apavoradas com os rastros químicos. A magia da televisão hipnotizando todo mundo e deixando todo mundo alienado da verdade. Esse cordeirinho representa a todos que acreditam na TV. Mais uma vez, os cordeirinhos no sistema, iludidos pela televisão, hipnotizados. E toma-lhe hipnotismo. Esses estão recebendo a marca da besta. Esse cidadão colocou tanto microchip que agora está todo doente. Essa é a família feliz de um futuro breve. Olha aí, uma homenagem explícita ao livro 1984, de George Orwell, e o Big Brother aí representado pelo George Bush. Essa diz que tudo é manipulado. Uma festa de Halloween bem autêntica, hein? Nessa imagem, George Bush brincando de fazer guerra. Essa imagem mostra o ex-presidente se identificando com a sua credencial do governo supremo. Essa é uma sátira à União Americana que vai juntar Estados Unidos, México e Canadá. George Bush apaga as divisas. Essa chega a ser engraçada. Canadá e México aguardando a lua de mel no casamento com os Estados Unidos. Essa representa o tio Sam, a nação americana em coma. Essa imagem representa os Estados Unidos totalmente vigiado pelo Big Brother e comandado pelo olho que tudo vê, Illuminati. O Congresso Nacional Americano, símbolo de morte. E ali uma homenagem ao policial que fez as denúncias, está no nosso DVD. Esta sátira mostra um campo da FEMA e as setas indicando os campos de morte, local para o holocausto, enfim. Outra sátira aos campos de concentração da FEMA. E essa também é bem interessante, mostra um caminhão da morte levando as pessoas para o campo da FEMA. E ali vai todo mundo festejando para o campo da FEMA. Está escrito, vamos todos para o campo da FEMA. E já que estão satirizando a questão toda lá nos Estados Unidos, vamos satirizar também. At last. Do you believe in fate, Neil? No. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for you. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. How would you know the difference between the dream world and the real world?
This isn't real. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. This is the world as it exists today. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. Stop! Let me out! Let me out! I wanna... All that we're asking in return is your cooperation in bringing a known terrorist to justice. Wow, that sounds like a really good deal. You disappoint me. You can't scare me with this Gestapo crap. I know my rights. I want my phone call. What good is a phone call if you're unable to speak? Meu amado, a cada semana novas coisas ocorrem no nosso planeta, novas notícias circulam de formas oficiais pela mídia controlada pelos Illuminati e também de formas extraoficiais pela mídia alternativa que hoje se tem através da internet. E até dos DVDs também, né? Esse aqui é um exemplo deles. E a cada descoberta nossa, nós ficamos assim mais sensíveis a achar que tudo pode ser algo premeditado. Para você ter uma ideia, essa queda do avião Air France, o voo 447, com destino a Paris, você não viu hora nenhuma a televisão, nem rádio, nem jornal dizer que poderia pelo menos ser algo que não fosse natural. Você não viu hora nenhuma nenhum entendido no assunto, por exemplo, associando a um atentado. Eles nem colocaram essa possibilidade. Mas diante de tudo que sabemos, de tudo que já vimos, não há também de se analisar bem os fatos e também considerar essa uma possibilidade? Armas para isso os Estados Unidos têm. Agora, qual o propósito de fazer isso? Nós não sabemos, e muito menos se fizeram. As possíveis armas utilizadas são o laser, o plasma e o pulso eletromagnético. O laser é um antigo conhecido, mas com novas tecnologias empregadas, ele pode ser acoplado a um avião. Nessa simulação, um míssil está sendo direcionado e tem como alvo um avião de passageiros. O avião laser direciona seu feixe linkado para o míssil e consegue destruí-lo antes dele atingir o alvo. Embora seja uma tecnologia de última geração, esse efeito pode se conseguir até mesmo em casa, com um rústico equipamento de Blu-ray. Na internet, diversos vídeos explicam como fazer uma arma laser com a funcionalidade exatamente igual à da arma dos exércitos americanos. É claro que com um poder de fogo bem menor. Daria para derreter uma fita isolante, por exemplo, ou acender um palito de fósforo. Mas a tecnologia é a mesma, embora que em pequena escala. A arma de plasma parece ter saído diretamente dos filmes de ficção científica. Ela é lançada por um míssil e fica em suspensão no ar, exatamente no caminho em que deve passar a aeronave inimiga. No momento em que a aeronave passa pelo local onde está o plasma, algo parecido com uma nuvem ou com uma poeira, todos os contatos eletrônicos são automaticamente desligados.
e o curto-circuito pode inclusive gerar uma explosão. A arma PEM, pulso eletromagnético, pode ser ativada do espaço ou da Terra. Um feixe concentrado de energia é lançado na direção do alvo. A mesma energia que faz o seu rádio funcionar, que faz a sua televisão funcionar, só que em uma escala muito maior. Quando esse feixe de energia eletromagnética atinge o seu alvo, inevitavelmente tudo é desligado, seja um carro, seja um prédio, seja uma cidade, seja um avião. Como estamos, Tank? Energia fora. PEM armado. E pronto. PEM? Pulso eletromagnético. Desliga qualquer sistema elétrico em raio de ataque. É a única arma contra as máquinas que temos. Agora é estranho que até mesmo em casa, utilizando uma bateria de 9 volts, uma bobina, um transistor e um LED, você pode fabricar um detector de eletromagnetismo e que funciona muito bem. Nesse vídeo você assiste um exemplo. Será que não existia no avião da Air France um simples equipamento igual esse? As perguntas ficam no ar. As conclusões você que tire. Na verdade, muita coisa há ainda que se esclarecer quanto a essa queda, ou essa suposta queda, do avião da Air France. Muitas pessoas, quando eu saio à rua, me param surpresas e dizem assim: poxa, irmão, eu não sabia que tinha tanta coisa acontecendo por trás dos panos e ninguém tinha percebido isso, mas como são tão verdadeiras essas coisas. E agora eu aproveito aqui esse momento do DVD justamente então para tentar mostrar de uma forma mais clara por que essas coisas estão ocorrendo e sempre ocorreram e nós nunca percebemos. O fato é simples, meu amado, tem a ver com a alegoria da caverna, procure sobre isso, a alegoria de Sócrates, alegoria da caverna, você tem essas informações em livros de sociologia, filosofia, procure saber, procure na internet informações. Tem a ver também com um dos elementos do Matrix, do filme. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? Nós temos um DVD específico que se chama Explicando Matrix. E esse que nós vamos colocar agora é um dos elementos do filme. Mas o DVD especial sobre Matrix tem muito mais coisas que o filme demonstra pra gente o tempo todo. Mas, meu amado, vamos lá. Olha, para se entender por que essas coisas estão acontecendo ao nosso redor, por que essas coisas sempre aconteceram e nós nunca percebemos, nós temos que levar em conta dois elementos. Presta atenção, olha aqui. Temos que levar em conta a essência e a impressão. Vê se você me entende. Essência e impressão. Guarde essas palavras aí para você compreender e entre agora no meu raciocínio, entre na minha mente. Eu vou tomar como exemplo, para trazer à luz do entendimento algo que está um pouco acima dele, não porque eu tenha que ir mais elevado ou menos elevado, não é por causa disso, é porque isso está oculto. O mundo oculta isso da gente, mas então eu vou trazer agora aqui, através de uma comparação, algo que está oculto para o visível. Você entra no meu raciocínio. Olha, eu trago dois exemplos. Vou trazer aqui o Duque de Caxias e também o Cristo Redentor, para que você entenda melhor essa questão da essência e da impressão. Guarde bem essas duas palavras, essência e impressão. Desde pequenininho, desde garotinho ou garotinha, nós ouvimos falar no Cristo Redentor, que está no Rio de Janeiro, de braços abertos. Ele tem sido aí muito bem lembrado em músicas, em filmes, até em desenhos animados, nos jornais, nas revistas, em fotos, enfim. Conhecemos o Cristo Redentor de várias formas desde pequenininho. E muitas das vezes, né, o pai ou a mãe chega e fala para a criança assim: vamos lá no Cristo conhecer o Cristo Redentor? Aí chegamos lá e deparamos com o Cristo Redentor de braços abertos, saudando a Guanabara, como diz a música, não é assim? E só um parênteses, eu tomo o detalhe do Cristo Redentor não como religião, nada a ver com religião nenhuma, apenas como exemplo, porque é um grande ponto turístico, todos conhecem, e eu creio que aí, através
dessa figura, né, de imagem, através dessa comparação, você consiga então entender o que é a essência e a impressão. Pois bem, ao longo de nossas vidas estamos condicionados a crer que ali tem o Cristo Redentor. Da mesma forma também em Duque de Caxias, esse exemplo eu tiro por mim, porque eu era menininho, meu pai me levava sempre em Caxias, que eu morava próximo, morava em Xerém, que também pertence a Caxias, e ali ele falava, olha ali, meu filho, ali, aquele ali é o Duque de Caxias, é o patrono do exército brasileiro, ele está ali em cima do seu cavalo. Tudo. Então nós somos condicionados a vida toda a acreditar que de braços abertos está o Cristo Redentor, por exemplo, que a praça de Duque de Caxias tem lá o cavalo com o Duque de Caxias em cima, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, e inúmeros exemplos. Mas eu estou dando esses dois aqui apenas, do Duque de Caxias e do Cristo. Somos condicionados a crer. Essa é a impressão. Você já ouviu dizer que a primeira impressão é a que fica? Tenta desmontar o Cristo Redentor e montar outra coisa no lugar dele. Não vai dar, porque a primeira impressão é a que fica, é verdade. A impressão, meu amado, é aquilo que nós vemos assim, ó. É a impressão. Agora, a essência não é o que nós vemos, o que a nossa mente está condicionada a ver. Qual é a essência do Cristo Redentor? O Cristo Redentor é composto de concreto, pedra, areia, cimento, ferro. É uma armação de concreto com ferro, com pedras. A imagem do patrono do exército, a impressão dele, que está ali, um homem sobre um cavalo, na verdade, ou é também uma armação de concreto, ou é uma armação de bronze, de metal. Mas de qualquer forma, a essência ali ou é metal ou é concreto. E no Cristo, ou a essência com certeza é concreto misturado com pedra, enfim, com essas coisas, com ferro. Essa é a essência. O mundo também é assim. A essência é o que nós não percebemos quando nós estamos aqui apenas sendo condicionados já há muito tempo a ver do jeito que as coisas são vistas. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neil. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Então o que estamos dizendo com isso? O Matrix é bem claro, nós somos todos escravos. Nós já nascemos escravos do sistema. E nós passamos essa escravidão de geração em geração para os nossos filhos. Nós chegamos para o filho e dizemos assim, meu filhinho, minha filhinha, você tem que estudar. Ou seja, você tem que aprender tudo que os Illuminati querem que você aprenda, condicionar você ao longo do tempo estudando. Não estou fazendo apologia contra o estudo, não, estou falando que é uma verdade. Você tem que estudar, ou seja, aprender tudo que os Illuminati te ensinam do jeito que eles querem para te condicionar. A gente fala isso para os filhos, não dessa forma, a gente fala isso. Olha, você tem que crescer para você arrumar um emprego, ser um escravo. Ah, você tem que ter uma carteira assinada. A sociedade, o tempo todo, o sistema diz que tem que ter carteira assinada. Né? Ou seja, ter carteira assinada é ser empregado, ser escravo. Nós nascemos para ser escravos, nos condicionamos a isso. Essa é a essência que nós não vimos. Você está me entendendo, meu amado? Por que desde criança nós não aprendemos na escola a usar o raciocínio? Por que quando vamos fazer a prova só temos que pegar a informação que aprendemos e devolver, sem analisar? Se houver uma análise sua, você é reprovado. Você não pode analisar os fatos. Você olha ao seu redor e vê um monte de macaquinhos, por exemplo. Você não pode dizer nunca que você não evoluiu do macaco, porque se você tivesse evoluído do macaco, não teria mais macaco. Ou por que esses que estão aí não evoluíram? Você não pode dizer isso. Você tem que dizer que você evoluiu do macaco, senão você não passa de ano. É um exemplo que eu estou te dando. Nós somos condicionados a tudo, o tempo todo. As escolas deveriam, se não fossem o órgão regulamentador da escola criado pelos Illuminati, pela família Rockefeller, né? Porque eles que criaram para isso mesmo. Se não tivesse sido criada por eles, talvez a escola nos ensinasse a raciocinar, mas ela não ensina a raciocinar. Ela só ensina você pegar informações e devolver aquilo que você pegou, ela te condiciona. E nós a vida toda falamos pro filhinho, meu filho, tem que estudar, tem que aprender, tem que ser alguém na vida. Como é que vai ser alguém na vida desse jeito, meu amado? Sendo escravo. Enquanto deveríamos falar, sabe o quê? Meu amado, tem que usar a mente, tem que abrir a sua mente, tem que receber informações, tem que analisar tudo e reter o que é bom. É assim que a palavra nos diz, meu amado. Será que a Bíblia está errada? Examinar tudo e reter o que é bom. O Senhor Deus nos fez, Ele sabe como nós devemos proceder. Mas a sociedade, o sistema não diz isso. O sistema diz que você tem que ser um cordeirinho, aprendendo lá.
E depois para crescer, para arrumar um emprego de carteira assinada. Esse é o sonho de consumo de todo mundo, que cresce vendo apenas a impressão e não sabendo da essência, para ser escravo. Vida toda escravo, não vai a lugar nenhum. Pagando altas e altas taxas de juros aos Illuminatis, jogando nas loterias deles. Loteria esportiva todas são deles. Aqui nesse mesmo DVD estamos falando sobre as cartas. Eu não sei se essa carta está incluída, as cartas do jogo dos Illuminatis, mas eu não sei se essa está incluída, mas se não estiver nesse DVD, está em outro, sobre as loterias. Por que tem as loterias esportivas, essas coisas? E nós somos condicionados a tudo isso. Ser escravos deles a vida toda, ainda jogar nas loterias deles para devolver dinheiro para eles. Meu amado, e de vez em quando eles mesmos demonstram isso pra gente, a gente que não percebe. Olha só, esse símbolo, por exemplo, dos Illuminatis, a pirâmide, ela é feita de tijolinhos. Sabe quem são esses tijolinhos? Quem são? Mais um tijolo na parede. Isso te lembra alguma coisa? Another brick on the wall. Te lembra alguma coisa do Roger Waters? Então tu vai lembrar agora. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. If you don't teach me, you can't have any pudding. We don't need no thought control. How can you have any pudding if you don't eat? Então, entre essas cartas, que são as metas dos Illuminatis, desde quando eles foram instituídos, no dia 1º de maio de 1776, na Bavária, que eles pretendiam, né, criar a nova ordem mundial que está sendo criada neste momento, eles, nessas cartas, então, eles demonstram quais são suas etapas. E a questão subliminar está inserida nesse contexto. Agora, uma rápida explicação e alguns exemplos do que é subliminar. Meu amado, aquilo que nós temos na nossa mente aqui, que nós raciocinamos, que nós computamos na nossa cabeça, com o nosso cérebro, eles estão dentro da nossa linha de entendimento. Eles estão no nosso consciente, você me entende? Agora, também tem outro departamento da mente, que é o subconsciente. O subconsciente, ele guarda informações que a nossa mente não lembra na totalidade. Ela não capta e não forma, através disso, algo concreto. Mas fica fragmentado em alguma parte da mente. E algumas coisas ocorrem, a gente não sabe por quê, você me entende? Mas é reflexo do subconsciente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você acaba de conhecer uma pessoa, alguém te apresenta alguém, uma pessoa. Você olhou essa pessoa a primeira vez. Você cumprimentou e tal. Quando você para refletir, daí há um minuto que essa pessoa já saiu de perto de você, você diz assim, poxa, tem algo nessa pessoa que eu não fui com a cara dela. Eu não fui com a cara dessa pessoa. Você não sabe por quê. Você não consegue saber por que tu não foi com a cara dela. É subliminar. Está na sua mente, subliminarmente, através da voz dessa pessoa, através ou da boca dessa pessoa, ou do rosto dessa pessoa, ou do gesto que essa pessoa faz quando ela fala. Mas tem alguma coisa nela que te lembra no subconsciente
Uma outra pessoa que num tempo atrás você teve algum problema com essa pessoa e passou a ser uma pessoa antipática a você, você me entende? É por isso que quando você acaba de conhecer uma pessoa, você fala, eu não fui com a cara dela. Ou até outras vezes você fala, poxa, essa pessoa, por quê? Porque às vezes te lembra um filho em alguma coisa, te lembra um ente querido, te lembra um amigo muito próximo, uma amiga. Você me entende? Só que isso você não define, você nunca vai saber por que você gostou daquela pessoa ou não gostou. Você nunca vai saber por quê. Porque isso está no seu subconsciente, isso é subliminar. Da mesma forma, os Illuminatis, eles têm utilizado da questão subliminar há muito tempo, para fazer você engordar comendo muito, para fazer você ter comportamentos de um jeito ou de outro, para te manipular de alguma forma e até para incluir na sua mente a violência, meu amado, a violência, coisas terríveis e principalmente, o principal que subliminarmente é empregado na sua cabeça através de música, através de propaganda, através de filme, através de tudo que os Illuminatis têm para te bombardear. É bombardear mesmo, é um bombardeio. Sabe o quê? Sexo e depravação. Sexo e depravação são os mais utilizados métodos subliminares para impregnar você, a sua família e o pior. Principalmente as crianças, desde a infância, ficar assexuada. E aí, meu amado, qual é a impressão que você tem, falando da impressão e da essência que está nesse DVD? Olha bem, você olha as crianças de hoje e fala, poxa, a criança de hoje, pô, com 1 ano de idade já sabe coisa que eu não sabia. Por quê, meu amado? Porque elas estão sendo bombardeadas muito mais, subliminarmente, do que você era antigamente. É por isso que hoje elas estão mais assexuadas. Essa é, aí você vê a impressão, você está me entendendo? Quando você percebe isso das crianças. Mas a essência, então, você nem percebe. A essência é justamente quando eles começam subliminarmente a colocar tudo isso na cabeça. Vamos a alguns exemplos? E é bom sempre lembrar que as informações do subconsciente são muito mais poderosas do que do consciente na mente humana. Mas vamos lá. Começamos com uma imagem clássica do desenho de Walt Disney. Bernardo e Bianca, e atrás deles a imagem de uma mulher de seios de fora. Isso passa muito rápido no filme, a pessoa não percebe no consciente, mas fica subliminarmente no subconsciente a questão do sexo voltado para crianças. Essa mostra a Coca-Cola. Qual criança não gosta de Coca-Cola? E ali, se você observar, a Coca-Cola está em meios a cubos de gelo. E ampliando essa imagem do cubo de gelos, em um cubo aparece uma criança, uma menina pelo jeito, indo em direção a um pênis para fazer sexo oral. Não precisa tirar as crianças da sala não, porque eles veem isso o tempo todo na televisão, dessa mesma forma que está aí, só não presta atenção, né? Olha, essa aí é uma nota, não sei qual o país, não sei qual a nação, mas atrás dessa pessoa que é homenageada, essa senhora, as palmeiras com suas folhas escrevem a palavra sex, que significa sexo em português. Colocando a imagem mais distante dá para ver melhor, observe. Essa aqui é a mais antiga que se tem conhecimento. Talvez seja uma das primeiras propagandas subliminares. À esquerda, a propaganda de uma bebida em que a pessoa elegantemente segura a taça. Só que olhando do outro lado, de cabeça para baixo, você observa que a outra mão está justamente no órgão sexual. Mais uma incitação ao sexo. Essa é brasileira. Horácio, personagem do Maurício de Souza, da Mônica. E ali atrás, no último quadradinho de baixo, uma mulher com seios de fora, uma mulher nua. O que estaria fazendo uma mulher nua num gibi infantil? Não é por acaso, né? Essa também é outra clássica. É uma propaganda de bebida americana, onde à primeira vista parece uma festa. Mas se você observar bem, vê que tem mulheres fazendo sexo oral para tudo enquanto é lado. E ainda pessoas tocando nos seios das mulheres. E, enfim, não vou nem ficar daqui comentando isso. É uma propaganda feita diferentemente, mas do mesmo produto. Essa é justamente a faceta dos Illuminatis, pois está no cartão, que é um jogo RPG dos Illuminatis, onde todas essas coisas são reveladas. Na verdade, em cima, uma parte do hexagrama, ou a pirâmide inversa, que significa o povo, né? Significa nós, que estamos abaixo da pirâmide, e o que é feito para nós. Esse sorvete com a cobertura do sorvete, portanto, desenhada aí a palavra sex. Essa imagem é muito conhecida, está em diversas etiquetas, e se você mesmo pegar uma roupa sua e cobrir a parte de cima, vai apresentar então essa imagem que está abaixo do dedo, uma mulher com as pernas arreganhadas. McDonald's, um palhaço inocente. A bolsinha a pessoa ganha, a criança ganha quando vai no McDonald's e ganha uma bolsinha, e nela, se você olhar bem de pertinho com a lupa, você vai ver que naquele quadradinho ali
está o Ronald McDonald dizendo para você que é cliente do McDonald's se ferrar. Criança gosta de ketchup, então nada melhor para esses assessores de Satanás do que colocar o ketchup em forma de língua, lambendo uma salsicha. Ou seria outra coisa? Por falar em outra coisa, aí está. Uma embalagem americana de um queijo, onde destacamos aí à direita a imagem bem de pertinho. O que parece isso? E para você ver que a amplitude é tão grande que até nos filmes, nos cartazes, tem propagandas subliminares voltadas para o sexo. Silêncios do Inocente é o nome do filme a qual pertence esse cartaz. A borboleta na boca dessa pessoa tem a cabeça feita por um crânio, mas se você olhar de perto o crânio, são várias mulheres praticando lesbianismo. E aí um clássico infantil que já é bem conhecido nosso aqui nos DVDs. Quem não conhece a Branca de Neve? A serva de Satanás. Por esse motivo o caçador não a matou. Ele a reconheceu como seu chefe. Outro desenho de Walt Disney. Foi rápido demais. Então vejam as mãos. Isso é símbolo de satanismo. Sem contar com as partes íntimas das meninas aparecendo. Poderíamos passar aqui o resto do DVD todo mostrando essas coisas. Mas vamos fechar com essa aqui, ó. Veja novamente. Rearrange the cosmos. And the one who can last it up is Os Illuminatis se utilizam das coisas subliminares por dois motivos principais. Um deles é que é uma forma oculta de expressar algo que é do interesse deles e que é nocivo a nós. A outra é que o subliminar é muito mais potente do que o consciente. Vamos saber um pouco mais dos Illuminatis? Eles, ao longo da sua existência, desde 1776, vêm desenvolvendo seus trabalhos, seus projetos, suas ideias em 3 métodos básicos: planos, metas e facetas. Quanto às facetas, vamos destacar a partir de agora uma delas, o reescrevendo a história. O que é isso? Eles já reescrevem a história há muito tempo. Algumas coisas, alguns fatos que não têm como ser negados, o que eles fazem? Eles modificam. E outros fatos que não têm como se comprovar de uma forma ampla, eles apresentam em cima desse fato algo totalmente contrário. Vou te dar um exemplo disso. Nós sabemos que Deus criou o mundo, mas nós não temos como provar, porque essa crença se baseia na fé. Então, os Illuminatis, que têm os principais órgãos aferidores mundiais, entre eles o órgão que regulamenta a educação, eles colocam no currículo escolar de todos os alunos do mundo todo de que o mundo se originou no Big Bang. Como eles controlam também os centros de pesquisas, e aí pesquisas dos mais diversos tipos na área da ciência, eles cientificamente, então, colocam como correto de que o mundo se iniciou no Big Bang. Uma teoria que nós sabemos que tem diversas falhas. Mas essa é um dos momentos em que eles se utilizam dessa faceta, reescrevendo a história. Muitas das vezes, alguma coisa não tem como eles negarem ou contradizerem totalmente. Então, o que eles fazem? Procuram embaçar um pouco a imagem, para que não seja visto realmente com a visibilidade a qual deveria, sim, a história continuar mostrando. Vou te dar um exemplo disso. O Natal, por exemplo. Nós que cremos no Senhor Deus, no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nem devemos comemorar o Natal porque ele não é bíblico. Mas o Natal é claro que existiu. Um dia o Senhor Jesus nasceu e foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em 2, em antes de Cristo e depois de Cristo. E esse acontecimento não foi só devido à fé, não é só cremos que sabemos disso, não é só pela fé, é um fato. Agora, como não tiveram como negar isso, o que eles fizeram? Inventaram o Papai Noel, inventaram as renas, inventaram toda uma história em torno do Natal para poder confundir o verdadeiro sentido que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo.
E por aí, com essa faceta do Reescrevendo a História relacionada ao Natal, as crianças crescem acreditando que Papai Noel existe. Quando ficam maiorzinhos, descobrem que Papai Noel, na verdade, não existe, que tudo é uma farsa. E por associação, subliminarmente, também passa a não dar muito crédito a Jesus, como se ele também passasse a fazer parte desta farsa do Natal. Você está me entendendo? Outro exemplo ainda dentro das questões religiosas, que podemos dar até para ilustrar melhor, nessa faceta de Reescrevendo a História, é a Páscoa. A Páscoa trata-se, na verdade, de um momento no Antigo Testamento em que o anjo da morte passou no Egito e ali naquele momento o sangue do cordeiro, que representa Jesus, estava nos umbrais das portas, das quais não deveria o anjo da morte tocar. Essa é a Páscoa. Como não tinha como negar a Páscoa, eles criaram o ovo e o coelho e o ovo de chocolate. E nós perguntamos, o que tem a ver o ovo com o coelho de chocolate na Páscoa? Mas a história foi tão bem reescrita por eles, que hoje, se você perguntar a qualquer pessoa sobre Páscoa, ninguém vai te falar do sangue de Jesus no umbral da porta, do anjo da morte, ninguém te fala isso. Só vai falar do ovo e da Páscoa, principalmente as crianças, que na verdade sempre foram o objetivo maior da ação dos Illuminati. Sempre eles direcionaram o foco deles em cima das crianças. Você está me entendendo, meu amado? Vamos lá. Reescrevendo a história para por aí? Não. Por exemplo, a história diz que o homem foi à Lua, mas nós sabemos, através dos nossos DVDs, que o homem não foi à Lua. A história diz também que o World Trade Center foi vítima de um ataque terrorista, mas nós sabemos que o World Trade Center não foi vítima de um ataque terrorista. Então, é assim que eles usam a faceta do Reescrevendo a História. É uma das facetas dos Illuminati. E quem já leu o livro 1984, inclusive tem um filme sobre esse livro, mostra o personagem principal como um empregado do governo encarregado justamente de reescrever a história. Ele modifica a história ao longo dos tempos. E é isso aí uma demonstração simbólica de como os Illuminati já vem fazendo há muito e muito tempo atrás. Em 1990, uma empresa dos Illuminati voltada para o público infanto-juvenil preparou um jogo chamado INWO, Illuminati Nova Ordem Mundial. Esse jogo foi lançado em 1995. Mas não é apenas um jogo, na verdade trata-se de revelações ocultas dos planos, metas e facetas dos Illuminati para os anos vindouros. Vamos analisar cuidadosamente algumas dessas cartas. A carta Pentágono em Chamas refere-se à farsa do atentado terrorista, a qual foi o estopim para disparar uma série de consequências terríveis que estão ocorrendo neste momento nos Estados Unidos e que são relatados em nossos DVDs. Assim também como a carta Ataque Terrorista, o que deixa claro que já estavam nos planos dos Illuminati destruir as Torres Gêmeas. Temos a carta Desarmamento, e essa também já ocorreu. Os Estados Unidos já desarmou o cidadão. E aqui no Brasil, embora não fosse aprovado o desarmamento que a Globo tanto defendeu, mesmo assim as leis ficaram bem rígidas para o cidadão que tem armas em casa. Por que será que os governos estão desarmando os cidadãos? Temos a carta Lei e Ordem. Ainda não aconteceu, mas se esperam para os próximos dias a lei marcial nos Estados Unidos. A carta Poderes Emergenciais. Isso já está se cumprindo. O ato patriota é uma dessas leis. Esta carta representa as grandes empresas engolindo as pequenas. Repare que o olho do peixe tem a pirâmide com o olho que tudo vê, representando os Illuminati. Quando isso finalmente terminar, apenas os Illuminati terão todas as empresas do mundo. Essa outra carta do jogo representa o grampo. E nos Estados Unidos já está ocorrendo há algum tempo o projeto Eclon, onde são armazenadas todas as conversas telefônicas, e-mails e outros tipos de comunicação da população. Esta carta é a corretiva política, representa a ditadura, fascismo. Quem não está do lado do governo está contra ele e deve ser executado. Esta é a carta Epidemia e Quarentena. Eu creio que não seja necessário comentar sobre ela. Esta é a carta Reescrevendo a História e fala de uma das facetas dos Illuminati. No menu desse mesmo DVD tem informações sobre esta carta. Esta é a carta Subliminar. Procure informações sobre ela também no menu do nosso DVD. A carta Gravação Correndo o Mundo.
Estamos sendo homenageados nesse jogo RPG porque diz respeito exatamente a nós. A mim, que tenho produzido DVDs, assim como outras pessoas também no mundo, a você que tem feito esses DVDs circularem, e é muito importante que você continue com esse trabalho, porque é o único meio dessa mensagem chegar a mais pessoas, já que a mídia controlada está contra nós. A carta Vírus de Internet não é novidade para nós, mas tenha em mente que esse jogo foi criado em 1990 e ainda não havia internet e nem vírus. A carta Humanista Secular, também uma homenagem a nós. A pessoa que está assustada é um de nós que estamos enxergando as coisas. O rapaz que caminha tranquilamente são todos os outros que ainda não sabem da verdade ou não querem acreditar. Esta é a carta Loterias Estatais. Vale a pena conferir o que ela representa em outros de nossos DVDs. A carta Mate pela Paz. O que significaria? A carta Gordo Remora. Assista nosso DVD Dieta do Palhaço e saiba o que significa essa carta. Saiba qual o método empregado pelos Illuminatis para engordar a população. E a situação vai apertando. A carta Desastres Combinados. Fique atento às notícias, até mesmo nas emissoras controladas, porque elas estarão noticiando esses acidentes, embora não vão dizer que são combinados, mas você já sabe disso. Outra carta terrível. A Corte Suprema. Observe que falta uma posição na pirâmide. O lugar está reservado. O anticristo vem aí. E a carta mais terrível de todas. A que tem impregnado de medo corações e mentes pelo mundo afora. A redução da população mundial.
guys. Armed Ghost 1984 here with you on Monday, June 29th. Após serem vistos diversos ônibus de evacuação maciça da FEMA cruzando as estradas dos Estados Unidos, um americano, no seu ultraleve, conseguiu sobrevoar e filmar uma das garagens da FEMA. Nesse local, onde antes era uma região pantanosa, hoje se encontra uma garagem contendo milhões de ônibus de evacuação maciça da FEMA. E não resta dúvidas, algo terrível está para acontecer. Enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestanas, organizando suas batalhas, os guerrilheiros nas alcovas, preparando na surdina suas mortalhas. A cada conflito, mais escombros, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos.